Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 3. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no capítulo 1, versículo 3, que diz: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios, pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus bem-aventurado que foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel pondo-me no ministério, a mim que, dantes por blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Pai justíssimo, maravilhoso, santo, aleluia. Obrigado, Senhor, por essa palavra nesta noite. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, talvez hoje, não sei, não tivéssemos condições de fazer o que o apóstolo Paulo orientou ao jovem pastor Timóteo. Como lemos, Paulo estava na Macedônia e o jovem pastor Timóteo estava em Éfeso. E ali havia os homens que, infelizmente, hoje ainda existem, que costumam criar coisas ou fazer uso de palavras sem entendimento, sem conhecimento. E aqui chama a atenção
dizendo que, olha, eu te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. E quando você vai na palavra de Deus, em Gálatas capítulo 1, verso 8, que Paulo lhe diz, olha, se algum outro, um anjo, até eu mesmo, pregar um outro evangelho que não seja esse, seja anátema ou maldito. Então, ele deixa claro que qualquer outro ensinamento, qualquer outra pregação, em que não seja, que Cristo não seja o centro, que Cristo não é colocado como aquele que sofreu, foi morto, sepultado, ressurgiu ao terceiro dia e está à direita do Pai, aquele que derramou sangue, aquele que colocaram uma coroa de espinho. Veja bem, ele não pegou para usar, foi colocado na cabeça dele. Se isso não for falado, qualquer outro ensinamento, qualquer uma outra pregação, não tem validade, não tem nenhuma validade, porque Cristo é o centro. Ele fundou a igreja não é de homem, não é de pessoa. Ele mesmo disse em Mateus 16:18 que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Assim ele falou. E a preocupação aqui de Paulo com Timóteo é exatamente isso. Ele precisava ser um pastor firme, com autoridade. Ele precisava ter alguém que preservasse a sã doutrina, preservasse a palavra santa, não permitindo que alguém começasse a falar uma outra coisa que não tinha nada a ver com o Evangelho, e retendo firme e fiel à palavra conforme a doutrina, para que seja poderoso para convencer os contradizentes. Paulo escreveu a Tito, que estava em Creta, Tito 1, verso 9. E hoje a gente sabe a dificuldade que existe hoje. Eu fico imaginando, irmãos amados, que em qualquer outro lugar que prega a verdadeira palavra com toda a sinceridade, esses lugares não valem mais nada para as pessoas, não tem nenhuma importância, não tem. Aonde ensina a doutrina bíblica, eu não estou falando de costume doutrinário, eu não estou falando de regimento interno, eu não estou falando de estatuto, nada disso. É nas Sagradas Escrituras, e aonde se aplica verdadeiramente a palavra, as pessoas têm ojeriza, elas não se sentem bem, porque isso as incomoda. Segundo a palavra de Deus, essa é a preocupação. E havia naquele momento alguns que, como diz, nem se detém a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora, ou seja, eu estou repetindo para você o que eu já falei antes. Eu estou falando novamente para tomar cuidado com esse tipo de pessoa, esse grupo de pessoas. Muito cuidado, porque na realidade o que falam são coisas que hoje já foi cumprida em Cristo Jesus Cristo. Essa é a verdade. E aquele fala
de que tudo do passado se cumpriu em Jesus Cristo. Então, não adianta nada ficar agora buscando coisas, buscando a do baú, para lá e para cá, sobre quem foi fulano, quem foi Beltrano, que gerou fulano, que gerou Beltrano. Não, isso não significava nada, não tinha nenhuma validade em relação à salvação. E às vezes a gente vê que pessoas tentam usar, tentam imitar algumas coisas, na verdade, da Bíblia Sagrada, coisas que ficaram lá no Antigo Testamento, que tem toda a sua validade, mas a validade é para conhecimento, é para entender, na verdade, da onde Cristo veio, por que Ele veio, qual é a sua origem, a origem que começou lá atrás, mas ela não serve para a salvação da alma do ser humano. E diz mais: ora, ouvindo o mandamento, é o que? A caridade, no coração puro, ele é uma boa consciência, ele é uma fé não fingida. Fé não fingida é aquela pessoa que ostenta ter, mas não tem, tenta passar alguém fé, mas não tem, porque é uma fé baseada em história. E aqui, segundo a palavra de Deus, quando ele fala, ouvindo o mandamento e a caridade no coração puro, é uma sinceridade, é isso Jesus ensinou. Jesus falou sobre isso. O que significa isso? Significa, na verdade, embora ensinasse a lei, embora ensinasse os mandamentos, embora parecia cheio de amor para com as pessoas, mas a verdade era uma só: o coração estava cheio de podridão, era só da boca para fora. Jesus Cristo falou em Mateus 23, do verso 1 até o 5, ele dizia: na cadeira de Moisés se assentam escribas e fariseus, e tudo que vos mandar fazer, mandam fazer conforme a sua palavra, porque dizem e não praticam. Pregavam, ensinavam, orientavam os outros, mas eles mesmos não viviam aquilo que pregavam e ensinavam. Não fazia sentido. Isso chama o quê? Uma fé fingida. E aqui diz a Bíblia, do que desviando-se alguns se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Irmãos, o que mais a gente vê hoje são algumas pessoas tentando mostrar que sabe mais do que as outras. A gente vê pessoas discutindo nesses podcasts da vida, nessas entrevistas, um bate-boca terrível. Cada um tem a sua opinião, que não é do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não causa contenda, o Espírito Santo não causa confusão, o Espírito Santo, aleluia, ele edifica, ele fortalece, não cria divisão. E hoje a gente vê, na verdade, quantas divisões estão havendo no meio do povo de Deus. Cada um quer ter a sua própria verdade, mas a verdade é uma só. A verdade é em conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. É Jesus Cristo, o libertador, o salvador, o ressurreto, à direita do Pai. Glória a Deus, intercedendo pela tua igreja. Aleluia! Muitas discussões, aonde vai parar isso? E eu fico imaginando que as pessoas pegam, chamam um de uma denominação, chamam de outra denominação,
e bota os dois para brigar, como se estivesse botando dois galos na rinha. Quebra o pau aí agora, quero ver. Aí, e fica o sujeito no meio, intermediando. Não, mas aí tem que ver também o contexto. Mas o contexto, não, porque lá no grego, mas no hebraico, mas no aramaico, gente, discussões que não levam a nada. E o pior de tudo, que tem desviado muita gente, desviado pessoas. A pessoa está muito bem na presença de Deus, que o gol chegou agora. Descobri a verdade. Olha, um irmão tinha que ver aquilo ali. Olha, nunca vi ninguém falar daquele jeito. Só tem uma pessoa que eu posso falar assim: é Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque no livro de João, Evangelho, no capítulo 7, quando os religiosos mandaram prender Jesus, os soldados foram lá, Jesus estava discursando, falando, ensinando, e aí o que aconteceu? Não prenderam. Aí voltaram com as mãos vazias. Aos religiosos disseram: cadê o homem? Não prenderam? Aí depois disseram: nunca ninguém falou como aquele homem. Esse sim. Nunca ninguém falou como aquele homem. E hoje, na verdade, quantas pessoas, irmãos cristãos e pessoas de Deus, que ligam lá a televisão, que liga lá, vai na internet e fica lá ouvindo aquele montão de coisa, e um bate para lá, um bate para cá, e o outro não sei o que, é que eu estudei não sei aonde, e que eu fui mestrado em Israel, e eu fui não sei aonde, e nos Estados Unidos. Quer saber mais do que eu? Porque eu sou arminiano, porque eu sou calvinista. Eu quero saber quem é de Jesus. A questão é quem é de Jesus, porque quem é de Jesus não fica com essa história não. Fala acerca da Bíblia, a palavra santa, que edifica, aleluia, orienta o que Jesus deixou para ser orientado. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Está aparecendo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, todo ali falando: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. Havia uma confusão na igreja. E aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 11, o que Paulo fala? Olha, eu estou sabendo, pela família de Cloé, que está havendo dissensão entre vocês. Aonde diz que eu sou de Paulo? Que gente, Cristo não está dividido. Então, de alguma forma, tentando dividir a Cristo com conhecimento básico, sem sentido, que não edifica, desviando pessoa, descaracterizando a vida cristã nas pessoas. E aí essa confusão foi, e uns fazem assim, pega aquilo e vai voltar a pegar, só porque ouviu lá. Gente, se o Espírito Santo revelar, ninguém mais revela. Acabou. Pode ser uma pessoa que não tem estudado nada, uma pessoa analfabeta, uma pessoa lá do capial, lá da roça, colhendo milho, nada contra, é honra. E essa pessoa, dentro de uma igreja, servo fiel ou serva fiel, quando abre a Bíblia, Deus revela a sua vontade, Deus revela a sua palavra, porque é pessoa de oração, é pessoa de jejum, é pessoa que se consagra, é pessoa temente a Deus, como está em Jó capítulo 1, verso 1, o homem chamado Jó, íntimo, reto, temente a Deus, se desviava do
usa legitimamente, sabendo disso, que a lei não é para o justo, mas para o injusto. E aqui fala que todo tipo de pessoa, pecadores, profanos e religiosos, parricidas, matricidas, homicidas, ladrões, fornicadores. Então, a lei, para que era a lei? A lei é para revelar o pecado, mas a lei não salva. A lei é para poder trazer o pecado para a luz, expurgá-lo. A lei era para isso, não era para salvar, era para mostrar onde estava o erro. Mas acontece que às vezes as pessoas usam, na verdade, a lei, sabe para quê? Para oprimir a igreja. E era assim que os fariseus faziam, usavam a lei para oprimir os mais pobres, os mais simples, usavam a lei para isso. A Bíblia diz que eles andavam, na verdade os fariseus, andavam com seus filactérios na cintura, ali com as leis ali dentro, ou seja, uma bolsa de couro. Qualquer coisa que olhar, tirava da bolsa e dizia: pode apedrejar, está em pecado, e não sei o que. Para isso, somente, mas eles estavam pior do que os outros, bem pior do que os outros. Agora, para a gente entender aqui, outra coisa importante: por que tantas pessoas reclamam da obra? Por que tanta gente, eu ouço, já ouvi muitas vezes, é uma prova trabalhar para Deus, ou coisa, reclamando. Olha, a Bíblia aqui nos fala o seguinte, verso 12: eu dou graças ao Senhor, que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Agora imagine você passar tudo que esse homem passou, ou seja, uma pessoa que tinha tudo, ficou sem nada, mas adquiriu a graça, adquiriu o favor de Deus. E isso ele entendia, ele se sentia privilegiado. Quando ele fala assim, me tenho por fiel, quer dizer, confiou em mim e me colocou no ministério, me deu o privilégio de trabalhar para ele, me deu o privilégio de pregar a palavra, me deu o privilégio de ensinar a palavra. Oh glória, me deu o privilégio, é uma honra, é agradecimento a Deus. Devemos louvar e exaltar e glorificar o nome do Senhor, por Ele ter nos chamado para trabalhar para Ele, para glorificar o nome dEle. Isso é um privilégio, é tudo para a glória de Deus. Aleluia. Glória, Deus, glória. Aleluia. Quantas coisas acontecem, realmente acontecem muitas coisas que a gente não gostaria que acontecesse, mas acontece. Mas quando estamos firmes na rocha, a gente vê aquilo como dádiva de Deus, não vê como coisa ruim, ainda que seja ruim, não vê como coisa ruim. Evidentemente, quantas coisas acontecem, quem entristece, por que não dizer também aborrece, chateia? Claro, isso acontece. Mas o que Jesus tem a ver com isso? O que a obra de Deus tem a ver com isso? E às vezes as pessoas se viram na obra, se viram na igreja, se viram em Cristo. Infelizmente essa é a realidade. Aí quando acontece alguma coisa, aí começa a reclamar para lá, eu vou largar tudo, eu não quero mais, como se fosse a última bolacha do pacote. Engraçado.
Ah, meu Deus, Coca-Cola no deserto. Ninguém, irmãos, é tão famoso, ninguém é famoso, não. Famoso é Jesus Cristo. Não quer trabalhar, não trabalha. Agora tem que glorificar Deus, agradecer a Deus por nós termos sido escolhidos para trabalhar para Ele, para poder fazer a vontade. É um privilégio. É um privilégio ser chamado, ser escolhido. Como o homem de Deus fala exatamente assim, porque Ele teve por fiel. Sabe o que é isso? Ele acreditou em mim, Ele confiou em mim, Ele chamou para o ministério. Glória, 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 glória. Me chamou para o ministério. Quantas pessoas que largam tudo. Não quero mais saber. E acho que está fazendo coisa, isso que está agradando. Não está dando ninguém não. Parece que as pessoas querem ser mais famosas do que Jesus Cristo. Não quer trabalhar no trabalho, então, larga tudo. Vai logo para o mundo, logo. Mas pastor, que isso é verdade. Jesus falou bem claro em João 6. Todos foram embora. Os discípulos ficou os 12. Ele falou: querem voltar também? Mas Jesus só falou, está escrito lá, Mateus, João, capítulo 6, de 60 até os 70. Está lá escrito. Está lá escrito bonitinho. Quer voltar também? Não é porque Jesus não faz questão, não. É porque Jesus ele não quer que alguém trabalhe com má vontade. Ele quer que trabalhe com prazer, com responsabilidade, com amor. Que olha para a tua obra como algo bonito, algo grande, algo conquistado na cruz do Calvário, louvado, exaltado, e glorificado no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Pai Celestial, obrigado, Senhor da glória, por mais esse momento